E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Barradas na área, no canal Química com Barradas, para a gente dar sequência ao nosso estudo da estrutura atômica, perfeito? Lembra que no vídeo anterior nós finalizamos o vídeo te mostrando a lógica de construção do diagrama de Pauling. Vamos recapitular? O átomo ele é formado por núcleo e eletrosfera. Perfeito. Você já sabe que a eletrosfera do átomo ela é dividida em camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Perfeito. Cada camada dessa comporta um número máximo de elétrons que eu já te falei e você tem que saber esse número de cabeça, galera. 2, 8, 18, 32. 32, 18, 8. Se você souber de cabeça os 4 primeiros, você já percebeu que os outros eles são um repeteco. Eles se repetem. Vamos lá? 2, 8, 18, 32. Quando você chega bem aqui, aqui você repete o 32. Depois você repete o 18 lá embaixo. E depois você repete o 8. E percebe que o diagrama ele já está até pronto. Para caso no futuro que seja descoberta uma nova camada, você pode até repetir o 2 lá embaixo. Percebe que ele está todo feito por espelhamento, vamos dizer assim, né? Aqui está o 32, 18, 8 e muito provavelmente se tivesse uma outra camada você colocaria o 2. Perfeito? Bacana! Então essa é a quantidade total de elétrons. Lembra que quando você sabe a quantidade total, você vai montando as subcamadas. Então se aqui só são 2 elétrons, aqui tem que ser S2. 8 elétrons, S2 e P6. Beleza. 18 elétrons, S2, P6 e D10. E assim por diante. Depois é só passar as setas na diagonal. Lembrando que a tua ordem correta de distribuição é: terminou uma seta, começa a outra seta aqui por trás. Terminou uma seta, começa a outra seta por aqui. É sempre essa a lógica. Terminou uma seta, você começa outra seta. A seta que te diz o caminho correto. Galera, esse diagrama todo aqui, essa proposta de Pauling, foi organizar isso aqui em ordem crescente de energia. Então vamos colocar aqui para você que este diagrama ele está todo organizado em ordem, que você não esqueça disso, tá? Ordem crescente, veja, de energia. Então, professor, o senhor está dizendo que na medida que a gente vai, na medida em que a gente vai distribuindo eletronicamente, a energia vai aumentando? Vai. O diagrama todo ele está organizado em ordem crescente de energia. Esse cálculo, o cálculo do conteúdo energético de cada subnível desse aqui, ele é dado assim, galera. Você não precisa, calcular ele agora, mas só para matar a tua curiosidade, essa energia aí, ela é calculada por N mais L. Que isso, professor, É o número quântico principal, que você ainda vai estudá-lo, e o número quântico secundário, ou azimutal. Quando você soma esses dois aqui para cada subcamada dessa, se eu mudasse esse diagrama todinho e ao invés de todos esses códigos e símbolos aqui, eu colocasse o valor energético de cada subcamada, você ia ver então que para poder ficar em ordem crescente de energia, só se você colocar as setas na diagonal mesmo. Foi o que Pauling fez a proposta. Perfeito, galera? E toda essa distribuição aí, ela está baseada num princípio que você tem que conhecer, que é o princípio de Aufbau. Princípio de Aufbau. Princípio de Aufbau. E professor, o que diz esse princípio, Esse princípio diz a mesma coisa que o diagrama de Linus Pauling. Tem determinados autores de livros, tem determinados livros que até dizem que o diagrama de Pauling é o próprio princípio de Aufbau. Que para você poder colocar em ordem crescente de energia, você tem que seguir esta sequência aqui das setinhas. Perfeito? Outra coisa importante aqui do princípio de Aufbau é você saber, quando um átomo encontra-se no estado fundamental. Então o princípio ele ainda fala isso, tá?
Ele ainda fala de estado fundamental. E aí, quando é que eu tenho um determinado átomo no estado fundamental, galera? Vamos colocar aqui para você, né? Que o princípio de Aufbau, ele trata disso também. Ele trata do estado fundamental. Você tem o átomo em seu estado fundamental quando todos os elétrons eles estão alocados em seus subníveis, em seus estados de menor energia. Não é? Isso aí você só vai conseguir perceber depois o estado fundamental e o princípio de Aufbau quando eu te mostrar um exemplo de distribuição eletrônica. Porque, por enquanto, basta você saber que esse diagrama todo ele está organizado em ordem crescente de energia. Depois eu vou analisar melhor cada pedacinho da distribuição com você e eu vou te explicar melhor esse princípio de Aufbau. Vamos para os exemplos? Beleza? Agora você tem que conhecer, né? Tem que saber distribuir os elétrons. Então vamos para cá. Vamos chamar aqui de exemplo 1. Esse primeiro aqui que eu já vou trabalhar contigo é o magnésio. Eu vou escolher aleatoriamente uns átomos na tabela periódica e eu vou te fornecer o número atômico. Se a tua prova fizer isso, né, se a prova de vestibular que você for fazer não tiver tabela periódica, ele tem que te dar o número atômico do elemento. Não se preocupe com isso aí. Daqui a pouco eu vou querer que você faça a distribuição para mim deste magnésio. Eu vou aproveitar e vou logo colocar aqui para ti um exemplo de número 2, que eu já vou logo te dizer quem é que eu quero fazer depois com você. Depois eu quero fazer aqui contigo o cloro, que na tabela periódica tem número atômico 17, galera. Veja. Depois eu quero fazer com você, para finalizar, o exemplo de número 3, que eu vou dizer aqui que é o... Deixa eu escolher alguém aqui, né? Estou escolhendo aleatoriamente, tá, galera? Magnésio 12, cloro 17, ferro, número atômico 26 na tabela periódica. Muito bem. Como trata-se de um átomo a priori, né? Ele está no estado fundamental, esse átomo, né? Ele não está em desequilíbrio de cargas. Isso que eu te forneci bem aqui, que é o número atômico, também é o número de elétrons. Perfeito? Então, quando você visualizar uma representação como essa e não tiver carga elétrica nenhuma aqui, porque nós vamos chegar nesse momento, vai ter um determinado momento que você vai visualizar uma carga elétrica aqui em cima. Nesse momento, eu digo, não é, que o número de prótons agora ele é diferente do número de elétrons. Mas nesse caso aí, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, o magnésio tem quantos elétrons para você distribuir? Tem 12, né? O cloro tem quantos elétrons aqui para você distribuir? 17. Não é isso, galera? Tranquilo? E o ferro vai ter quantos elétrons para você distribuir? O ferro vai ter 26 elétrons. Tranquilo? Beleza, né? Ok. Vamos distribuir agora segundo o diagrama de Pauling. Vai lá. Tu vais ter que ter esse diagrama em mente, porque essa sequência é contigo, tá? Então, galera, eu quero distribuir 12 elétrons. Aí você começa aqui no início do diagrama. Veja, o início é aqui, né? Aqui embaixo no 7p6 já é o fim do diagrama. Então, vai lá. 1s2, né? Quem seria o próximo da sequência? 1s2, você terminou a primeira seta. Você volta e começa a outra seta. 2s2. Olha aí, galera. Perfeito? Terminou o 2s2, essa seta aqui, você volta e começa o outro, 2p6. Esta é a tua sequência. Ó. Eu já tenho a quantidade que eu quero, você tem que ir contando aqui em cima. Para você saber se você já tem a quantidade que você quer, vai somando os elétrons aqui de cima. Você ainda não tem. Tu estás com 2, 4, 10 e eu quero 12. Então, depois do 2p6, no diagrama, quem é, galera? 2p6, 3s2, né? Aí você coloca aqui, olha, 3s2 na sequência. Já tenho 12 elétrons? Já. Está distribuído, então, o magnésio segundo o diagrama de Pauling. Olha lá a distribuição. Perfeito, né? Vamos distribuir o cloro aqui para mim? Vamos, né? Então, galera, o cloro, lá vai 1s2, 2s2, 2p6. Você já sabe que esse início ele vai ser todo igual para todo mundo, né, galera? Sempre vai começar no 1s2 e você vai desenrolando a quantidade até você bater aqui a quantidade que você está querendo. Perfeito? Tu já estás com 10, ó. O próximo não seria o 3s2? Seria.
3s2. Agora eu quero ver. Depois do 3s2, vamos ver onde é que tu estás aqui, ó. Tu estás aqui, 1s2, 2s2, volta, né? 2p6, 3s2. Você está parado bem aqui. Só que você terminou essa seta. O que você vai fazer? Você vai voltar e começar outra seta aqui por trás, tudo bem? Quem seria o próximo, galera? 3p, o próximo é 3p6, não é isso? Só que se você colocar o 3p6 aqui, vamos colocar, só para você visualizar o que vai acontecer. Eu coloquei o 3p6 e na hora que eu for contar, vamos lá, 2, 4, 10, 12, com mais 6, 18. Passou a quantidade que eu estou querendo. E aí, galera, é permitido você colocar, então, só a quantidade que você está precisando. Porque, assim, o P6, ele comporta, no máximo, 6 elétrons. No máximo. Só que você não precisa usar a quantidade máxima que ele comporta. Nesse caso aqui, tu podes usar só 5, que é o que tu estás precisando. Aí vai ficar 3p5. Bacana, né? Filé. Galera, como é que vai ficar esse aqui? 1s2, veja, 2s2, vamos lá? 2p6, já tenho 10. 3s2, 3p6, olha aí, coloquei o 3p6 agora, já estou com 18. Depois do 3p6, aqui no diagrama de Pauling, tu está seguindo essa sequência aqui. 3p6, 4s2, né? 4s2. Galera, você está agora com 20 elétrons. 20 selado. Só que eu não quero 26. Quem é o próximo, né? Depois do 3p6, né? 4s2, você volta. O próximo seria 3d10? Seria. Só que se você colocar 3d10 aqui, vai dar 30, galera. E eu só quero 26. Quanto é que você coloca? Muito bem. Você só está precisando de 6 elétrons. Então você coloca 3d6. Aí você tem a distribuição eletrônica. E aí, galera, tranquilo? Fácil? Muito fácil, né? Então essa distribuição eletrônica aqui, ela está em ordem crescente de energia, galera. Então, na medida em que você vai distribuindo, a energia vai aumentando. Então esse cara aqui, ele tem menos energia, esse pedacinho da tua distribuição aqui, tem menos energia que esse pedaço. Esse pedaço tem menos energia que esse. Sempre quem está mais para a direita tem a maior energia. A energia vai aumentando. Então esse tem mais energia que esse tem mais energia que esse tem mais energia que esse. Esse aqui concorda então que ele é o subnível mais energético da distribuição? Cada pedacinho desse aí a gente chama de subcamada, não é isso? S, P, você já estudou isso, lá no estudo da eletrosfera. A subcamada também pode ser chamada de subnível. É porque a camada pode ser chamada de nível, então a subcamada, subnível. Sempre, quando você faz uma distribuição eletrônica, esse último subnível que tu escreveste aqui, ele é o mais energético, galera. Ele tem mais energia, né? Então a energia vai aumentando, ó. E na hora que você para, o cara é o mais energético. Olha aí, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O 3d6 é o subnível mais energético. Perfeito? E aí, professor, eu queria entender agora o princípio de Aufbau. Vamos lá. Galera, isso aqui é uma ordem crescente de energia. Concorda? Perfeito. Olha o que diz o princípio de Aufbau. O princípio de Aufbau disse que cada elétron que está alocado aqui nessa subcamada, ele está no seu estado de menor energia. Por que que o princípio diz isso, né? É porque todas as vezes que você aloca a quantidade de elétrons numa subcamada, você está colocando a quantidade máxima de elétrons que cabem nessa subcamada, perfeito? Ou então você está colocando a quantidade de elétrons que você precisa. Esses elétrons, eles estão em seus estados de menor energia, porque eles estão exatamente na subcamada a que eles pertencem. Imagina se eu fosse pegar, por exemplo, tu está vendo esses dois elétrons aqui? Eles não estão alocados nessa subcamada S dentro desta camada 3? Sim ou não?
olha o que eu vou fazer agora para você. Só para você perceber o princípio de Aufbau e você vai concordar comigo que esses elétrons eles estão alocados em seus estados de menor energia. Porque quando eu faço a distribuição segundo Linus Pauling, todos os elétrons aí eles estão alocados nos seus estados de menor energia. E depois que eu pegar a distribuição toda, ela é uma ordem crescente de energia, da menor energia para a maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contrariar agora, né, o princípio de Aufbau. Depois do 3s2, quem é que vem no diagrama de Pauling? Observe lá para mim. Depois do 3s2 vem o 3p6, correto? Então depois do 3s2, veja, você tem esse estado aqui de energia e logo depois vem um outro estado de energia. Vou fazer de outra cor, tá? Vem o 3p. Tranquilo? Galera, aqui você não tem dois elétrons? Tem ou não? Tem, né? Imagina que um dos teus dois elétrons ele vai dar um salto. Na hora que ele der um salto, um dos elétrons vai sair daqui, você vai ficar só com um elétron aqui, e o elétron saltou aqui para essa outra subcamada. Está bem aqui o outro elétron agora. Se você contar, tem 2, 4 com mais 6, 10, 11, 12. Também tem 12 elétrons ali. Só que daquele jeito você acabou de contrariar a ordem crescente e a distribuição eletrônica segundo Linus Pauling. Até pode estar em ordem crescente aquilo ali, mas não está mais de acordo com o diagrama de Pauling. Porque, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, você teria que ter parado bem aqui em 3s2. Você tinha que ter parado ali, 3s2. Quando você põe um elétron na outra subcamada, você contrariou o diagrama de Pauling. E a gente diz também que você contrariou o princípio de Aufbau. Agora, o teu elemento magnésio aí, ele não está mais no estado fundamental, porque os elétrons não estão mais nos seus estados de menor energia. Qual é o estado de menor energia aqui? É o 3s ou é o 3p? É o 3s. Os dois elétrons, eles têm de estar no 3s, então. Não pode ter um elétron no 3p. Então você vai ter que tirar esse elétron daqui e voltar com o elétron para cá, porque é aqui que é o estado de menor energia. Então, quando você distribui de acordo com Linus Pauling, os elétrons eles estão alocados nos seus estados de menor energia. Isso é o que a gente chama de princípio de Aufbau, ok? Professor, para poder obedecer o princípio de Aufbau, basta distribuir segundo Linus Pauling? Isso, exatamente isso. Perfeito. Tranquilo? Então, se você ouvir falar nesse negócio numa questão, você já sabe do que se trata. Galera, para a gente encerrar essa aulinha aqui, você precisa saber duas habilidades em relação a uma distribuição eletrônica. Você precisa saber o que é camada de valência e subnível mais energético. Você precisa saber determinar a camada de valência e o subnível mais energético. Então, eu quero aqui, para essa distribuição aí, o que a gente chama de camada de valência, eu vou escrever aqui para você. Ó. Você tem que saber determinar a camada de valência, ok? E você tem que saber determinar o que a gente chama de subnível ou subcamada, tá? Ele é mais conhecido como subnível, perfeito? Subnível mais energético. Esse tu já até sabes. Tu vai dizer, professor, é o último lá da distribuição. Perfeito, é isso mesmo. O subnível mais energético, senhores, ele também é chamado de subnível diferenciador. O subnível mais energético, ele tem esse nome. Ele também é chamado de diferenciador. Eu vou colocar esse nome bem aqui para você, olha. O subnível mais energético, vou escrever de vermelho bem aqui para ti, tá? Ele também é chamado de subnível diferenciador. Ele tem esse nome. Quem seria o subnível mais energético? É o último subnível. É o último subnível, né? É aquele que você escreveu por último na distribuição. Lembra que eu te falei que isso é uma ordem crescente de energia. Então, aonde você para, lá é o mais energético. É o último. Perfeito?
E galera, o que seria a camada de valência? Camada de valência é a mesma coisa que última camada. É a última camada. Ou então, é a última camada, ou então eu posso dizer que é a camada mais externa do átomo. Tu sabes que a parte mais interna é a que está próxima do núcleo, sim ou não? Sim. Então a camada mais interna que a gente tem é a K, que é a primeira camada. A camada mais externa é a Q, que é a última, é a sétima. Então, do núcleo para fora, você está indo, né, de dentro para fora, de uma camada que é mais interna para uma mais externa. Para você conseguir perceber aí qual é a última camada ou camada mais externa, se você quiser, você pode dividir em camadas a distribuição eletrônica. Veja, nesse pedacinho bem aqui da distribuição eletrônica, onde você está vendo o número 1, isso aqui representa que você está diante da camada K do átomo. Quando tiver o número 1 é a primeira camada, é a camada K. Bem aqui nesses dois pedacinhos de distribuição, você não tem o número 2, galera? Então, exatamente aqui, você está diante da camada L. Perfeito? Concorda ou não? Camada L. E exatamente aqui onde apareceu o número 3, você está diante da camada M, galera. Olha aí. Camada 1, camada 2, camada 3. Ou então camada K, L e M. Esse teu átomo aí de magnésio, então, ele só tem 3 camadas eletrônicas, concorda? A K, a L e a M. Galera, a K não é que está mais perto do núcleo? É. Depois vem a L, depois vem a M. Se tu só tens essas 3, a K, a L e a M, qual é a tua última camada? É a M. Concorda? É. Se tu tens camada 1, 2 e 3, a 3 é a última, cara. Simples assim. Então, quando ele te perguntar qual é a camada de valência, você tem que saber que é a última camada. Nesse caso aqui, você tem 3 camadas. K, L e M. A última é a M. Só não convém você responder a minha pergunta assim, ó. Camada M. Não convém. Por quê, galera? Porque você tem uma distribuição eletrônica. Então, você tem que mostrar aquela partezinha da distribuição eletrônica que está lá na camada M. E aí, na camada M, o que você tem escrito aqui? Você tem o 3s2. Então, é isso que você tem que escrever. A tua camada de valência, então, é 3s2. Perfeito? É o que está representado lá na última camada. E o subnível mais energético ou subnível diferenciador é o último subnível. Você sabe que nessa distribuição eletrônica aqui, esse último subnível que você escreveu, além de ele estar representando a última camada, como ele é o último subnível que você colocou, ele também é o subnível mais energético. Galera, nesse caso aqui, coincidiu. A camada de valência também é o subnível mais energético. Por que isso, professor? Porque aquele subnível, o último que você escreveu, ele também está representando a última camada. É as duas coisas em uma. É o último subnível e é a última camada também, coincidentemente. Mas você vai ver que nem sempre é assim. Basta você não esquecer os conceitos. O que é camada de valência? É a última camada, ou camada mais externa. O que é subnível mais energético ou diferenciador? É o último subnível. É o último da fila. Aquele cara que você escreveu por último na distribuição eletrônica. Beleza? Vamos determinar a mesma coisa para o cloro. Vamos lá? Então aqui, ó. Agora eu vou usar com você, para a gente não perder tanto tempo, eu vou abreviar lá. Camada de valência eu vou chamar de CV agora. Perfeito, galera? A camada de valência é o CV. O subnível mais energético eu vou chamar assim para você, olha. S mais E. S mais E significa subnível mais energético. Vão dividir junto comigo esse cloro aí em camadas? Vamos lá, você já sabe fazer isso. Aqui onde aparece o número 1, você vai me dizer que é a camada o quê, galera? Onde aparece o número 1 é a camada K, professor. Muito bem. E onde aparece o número 2, que camada é? Camada L. Perfeito. Aqui onde tem o número 2 é a camada L. Muito bem. E galera, exatamente aqui onde você tem o número 3 é a camada M. Dividimos ou não dividimos em camada? Dividimos. Você só tem aí as camadas K, L e M. Qual é a última?
A última é a M, concorda? É a mais externa. E aí, galera, a camada M agora ela está representada por dois subníveis. Professor, então eu escrevo aquelas duas partes ali na camada de valência? Exatamente isso. Quando eu te perguntar agora qual é a camada de valência, você tem que me dizer agora que é 3s2, 3p5. Pegou a ideia? 3s2, 3p5. Fechou? Tudo tranquilo? Então, a última camada agora, que é a camada M, ela tem duas partes da distribuição nela. Você tem que pegar aquelas duas partezinhas lá, aqueles dois subníveis, e dizer que a camada de valência, então, está representada agora por 3s2, perdão, 3p5. Aí você vai dizer, professor, mas agora o subnível mais energético é só o cara que está escrito por último, né? Exatamente. Perfeito. Aí aquele cara que você escreveu por último é o subnível mais energético, 3p5. Você já sacou como é que se faz, não é? Vamos partir para o último exemplo, então. Aí você vai ter, não é, adquirido aí a habilidade muito importante que é determinar a camada de valência e o subnível mais energético. Isso pode ser exigido de você em prova. Nesse momento você já sabe como faz. Galera, vamos dividir em camadas de novo? Olha só o que você vai perceber. Aqui onde tem o número 1, vamos lá, é a camada K. Perfeito? Onde tem o número 1 é a camada K. Onde tem o número 2, qual é essa camada aqui, galera? É a camada L. Onde tem o número 3 é a camada M. Muito bem. Opa! Galera, tem número 3 aqui e tem o número 3 bem aqui. E aí, professor? Como ali é o número 3 também, isso aqui também pertence à camada M. Cuidado! E aqui onde tem o número 4? Número 4 é camada N, galera. Olha só, quantas camadas tu tens agora? O teu núcleo está aqui, aí você tem a camada K, camada L, camada M e camada N. Qual é a tua última camada? Ou a camada mais externa? Quando você tem K, L, M e N. É a N, não é, senhores? Com certeza absoluta você vai me dizer que a N é a última camada. E a última camada a gente não chama de camada de valência? Beleza. A tua camada N está representada pelo quê? 4s2. Perfeito. Essa é a tua resposta. É a camada de valência. 4s2. Tranquilo, galera? Show de bola? Beleza? E o teu subnível mais energético? Qual é o teu subnível mais energético? O teu subnível mais energético é o último da fila. É quem você escreveu por último. É o 3D6. Beleza. Galera, olha agora como a camada de valência ela ficou totalmente diferente do subnível mais energético ou subnível diferenciador. Tranquilo? Então, galera, veja que as informações estão todas aí no quadro. Perfeito? Você já sabe agora construir o diagrama de Pauling, já sabe fazer distribuições eletrônicas e também já sabe dizer qual é a camada de valência e o subnível mais energético ou diferenciador de uma distribuição. Tranquilo? Beleza? Entenderam tudo? Compreenderam? Com certeza sim. Qualquer dúvida, galera, as informações estão todas aí no vídeo. É só você rever a aula quantas vezes você quiser, que algum detalhezinho pode ter passado batido de repente por você. E se essa videoaula te ajudou, galera, dê um like, por favor, não é? Compartilha com os amigos, se você de repente conhecer alguém que está precisando de aula de química e que de repente não entendeu, não conseguiu entender essa parte, beleza? Compartilha com a galera e ajuda a gente aí a divulgar o canal. Perfeito? Galera, então, nessa videoaula ficamos aqui. Forte abraço.